E quando o Tancredo me apresentou a proposta de estar falando aqui, eu pensei que, de certo modo, eu teria que trazer uma ideia do que as agências de defesa civil, aqueles que cooperam, ou aqueles que dão respostas, sentem no momento dos sinistros, o que estaria faltando na visão de quem atua, né? E quando preparava essa minha fala, eu lembrei também que seria imprescindível apresentar aqui algumas conclusões que o próprio Conselho chegou, né, da dificuldade de comunicação entre os órgãos públicos no que diz respeito à segurança e à prevenção e redução de desastres, e também a segurança pública como um todo, que é o foco do Conselho. Mas é óbvio que, na minha visão, sempre me salta aos olhos os aspectos mais de desastres do que de segurança pública como um todo. E aí, aqui está presente o capitão Wilson, da Polícia Militar, e o major Livramento, também da Polícia Militar, que compõem também, integram o Conselho, e pedi autorização para eles também, que ao final da minha fala, apresentar algumas imagens que eles apresentaram ao Conselho de Segurança, o Conselho Municipal de Segurança, que na visão deles, naturalmente, o principal destaque foi segurança pública, mas também evidenciava questões de a dificuldade de dar resposta, a segurança e a insegurança em relação a desastres, que são riscos criados dentro do nosso município. Então, inicialmente, e a temática, então, de política pública para a defesa civil, seria uma política pública hoje de foco municipal, de como se deveria trabalhar. Eu estou sem uma canetinha aqui, mas eu vou tentar apresentar para os senhores. Sempre envolve, quando se fala em política pública, necessariamente nós vamos envolver o Estado, que vai trabalhar alguns recursos, que normalmente são recursos de tributos, obrigado, e que em prol, naturalmente, do cidadão. Isso é um processo aqui resumido do que seria, então, esse trajeto, né? O Estado, participação comunitária, arrecada o recurso, que seria, em tese, aplicado em benefício do cidadão e, por fim, presta conta. Pode passar. Nós costumamos confundir, em defesa civil, política pública com política de governo. Portanto, a política do governo estaria relacionada ao mandato eletivo, enquanto que a política pública ela transcende o mandato eletivo. Ela vai passar os 4 anos do governo municipal, do governo estadual, do governo federal, e deve ter uma noção de continuidade. Portanto, a formulação de uma política pública, ou a execução de política pública, em qualquer esfera de política pública, pode ser na saúde, na segurança, na educação e em defesa civil, ela vai envolver a formulação da política, a implementação e uma avaliação, como um ciclo completo de política pública. E elas não deveriam ser pautadas, eu ressalto aqui, pela comoção. Nós temos um exemplo muito clássico, né, no nosso Estado. Né? Todas as ações que têm sido implementadas, grupos de resposta, a própria questão do rio, né, do Tubarão, que nós estamos aí todos focados nessa questão, nós precisamos transferir ao rio. Essas questões vêm à tona quando algum desastre acontece no Estado, porque passa gerações aí que a gente não consegue, e aí fica a pergunta, será que nós não teríamos conseguido a execução desses trabalhos se nós tivéssemos um grupo permanente atuando firmemente nessas ações? Então, naturalmente, nessa administração, acontece o desastre logo ali ao lado, né? Antes do início até da administração municipal, e logo o problema fica latente. Todos nós, comunidade e poder público, acabamos nos preocupando, órgãos públicos, e nós sempre lembramos, poxa, nós precisamos fazer tais e tais obras estruturais para melhorar a nossa condição. De certo modo, a política pública em defesa civil deve sofrer uma avaliação, uma análise. E fica essa proposta, de um envolvimento comunitário, no sentido de nós possamos ter um grupo permanente que avalie o que nós estamos fazendo. E quem, no nosso entendimento, deve participar? A comunidade como um todo, mas naturalmente entidades que possuam técnicos que tenham condição de avaliação. Essa análise pode ser meramente descritiva, que seria um conteúdo da política de defesa civil,
Nós vamos simplesmente avaliar o que hoje a Prefeitura de Tubarão, o que o governo do Estado tem em termos de política de defesa civil, mas também poderia progredir para uma análise prescritiva, dizendo o que deveria ser feito. Avalia a política, prescreve o que pode se tornar, ter caráter normativo futuramente, porque nem sempre o que um grupo de fora do poder, um grupo de fora de quem decide, de quem controla o processo político, vai ficar satisfeito com as conclusões que nós tiramos com toda a política de defesa civil executada em qualquer município. Então, o envolvimento comunitário, como tem sido falado aqui desde o início, ele é fundamental. E não só para as questões preventivas mínimas dentro da sua casa, do lixo, etc., mas de se relacionar com as políticas públicas que são executadas. Por que nunca tem, se fala, a dificuldade de orçamento? Por que nunca tem? Por que os orçamentos são sempre escassos? Está faltando a participação comunitária no sentido de nós direcionarmos quais são as prioridades de investimento para esse, aquele ou aquele município. Nós sabemos que por uma herança patrimonialista, por uma herança de colonialismo desse país, nós temos essa cultura de não participarmos. Sempre as decisões já vêm prontas. Né? Então, eu acredito no envolvimento de determinados setores da sociedade para nós tentarmos modificarmos esse quadro. Porque, como o Major Márcio Luiz colocou, eu tenho acompanhado isso, as ações de defesa civil, elas têm se restringido a respostas, principalmente a respostas em desastres. As comunidades trabalham na prevenção, como é o caso do exemplo muito positivo que tem falado em Blumenau, mas sempre que há como ele falou, a questão orçamentária, nós não temos orçamento para prevenção. Não é eu que estou falando aqui, eu fui precedido pelo diretor estadual da Defesa Civil, que não tem orçamento para prevenção. Então, é uma cultura que tem que ser modificada. Nós temos que trabalhar a prevenção, sim, e com orçamento, sim, inclusive de obras estruturais. Todas essas obras que demandaram, em 1974, algumas foram feitas, outras ficaram no caminho por serem executadas. Então, resumidamente, seria uma análise, eu digo uma análise acadêmica, no sentido assim, mais comum da palavra, mas um envolvimento da universidade com seus técnicos, um envolvimento de órgãos públicos que tenham técnicos em diversos setores, que se apresente aqui uma multidisciplinariedade, no sentido de nós podermos trabalhar não só os aspectos, por exemplo, das cheias, mas também, por exemplo, das secas, dos municípios onde são afetados por secas. E, imediatamente, o objetivo prescritivo, propriamente de grupo de estudo, não é atingido, mas também não impede que esse resultado seja atingido. A dificuldade de se analisar a política de defesa civil, de segurança pública, de defesa civil pelo próprio órgão, ela esbarra sempre num problema, que ela é influenciada pelo valor do analista, de quem faz a análise. Bom, o que eu estou fazendo é bom ou não é bom para a sociedade? E o analista, ele normalmente é um servidor público dentro do órgão, que tem um determinado poder discricionário e que atua, como foi falado inicialmente, no governo. Ele não perpassa governos. O Major Márcio Luiz estava me dizendo agora, quando vinha comigo no carro, aqui para a Unisul, que estão abrindo concurso público agora no âmbito estadual para agentes de defesa civil. É uma forma de se tornar perene um quadro que vai atuar em defesa civil e não vai trocar a cada governo. Esse é um dos maiores problemas que nós temos em defesa civil. Já foi falado, né? Se faria as prescrições, uma ação continuada em pessoal e suprapartidária. Eu elenco aqui rapidamente algumas ações que esses grupos poderiam diagnosticar numa comunidade e poderiam acompanhar a execução desde o planejamento, dos projetos, até a execução final, e cobrando isso não só de um governo, mas de governos, de administrações, que é a questão da construção de habitações e mão de obra de capacitação para a construção. E aqui eu me refiro a até reassentamento de pessoas. Nós temos pessoas em situação de risco hoje em Tubarão, e nós teremos que reassentar. E isso é projeto para médio e longo prazo, mas é projeto para ser foco e alvo também das ações de governo.
avaliação prévia de desastre de qualquer empreendimento. Normalmente a gente tem relatório de impacto ambiental, né? Mas não se tem relatório ou previsão de desastre.